Gente, esse ano foi muito legal pra filme de terror, quer dizer, pelo menos pra mim, tá? Ou isso, ou eu vi mais filme do que o normal. Sendo assim, estreio aqui essa lista. A lista de melhores filmes de terror de 2022. Antes de continuar, vários recados importantes. Essa lista é pessoal, parte de conceitos pessoais, de mim, é pessoal, gente. Caso vocês se chateiem ou não concordem com algo, os comentários estão abertos, é uma tecnologia fenomenal. Comenta aí, vai. Outro ponto, eu tirei Nope dessa lista. Apesar do próprio diretor colocá-lo como terror, eu vejo uma predominância aqui da ficção científica. Então, eu tirei dessa lista pra dar espaço pra outros filmes. Um outro ponto, tá? Essa lista junta terror, horror, suspense, trash, por aí vai. Eu chamo de terror por ser mais, sei lá, um gênero mais fácil ali das pessoas buscarem, mais fácil de se comunicar no YouTube, etc. Só por isso. Agora vamos lá para as menções honrosas. Quem acompanha as minhas listas sabe que eu faço sempre menções de filmes que poderiam entrar na lista principal, mas ficaram por ali, pertinho, circundando. São elas, tá? As menções honrosas. Marcas da Maldição, que é o Incantation, um filme que tem alguns altos e baixos ali, mas amadurece bem depois que você assiste. Pânico 5, eu gostei da proposta de resgate do primeiro, só que com certeza é um mais do mesmo, então não vale colocar numa lista de principais. Terrifier 2, traduzido aqui no Brasil como Aterrorizante 2, eu acho que vale a menção pela criação da figura do palhaço Art e também pela trecheira que é, né? E, finalmente, Telefone Preto, que ganha mais no suspense, tem umas ideias boas, mas nada muito do que isso, tá? E agora sim, vamos ao top 10. Em nono lugar, Esquina Marink. É um filme pequeno, tímido a princípio, mas que coloca a coisa que eu mais odeio em pauta, que é o escuro. Eu acho que no escuro meu cérebro desenha formas, vê mais do que deve ser visto, sente o que não existe, né? Viaja. E aí esse filme vai em cheio nessa questão. Duas crianças acordam no meio da noite, totalmente escuro, obviamente, e percebem que seu pai desapareceu e que a casa está toda selada, sem portas, sem janelas. Ela também parece nem ser mais como era. Ela, ao mesmo tempo que parece, não é, enfim, parece um sonho muitas vezes, tá? É esse lance que eu falei do escuro, né? Quando as percepções mudam completamente. Um filme que flerta com o sobrenatural de uma maneira diferente. Muito interessante. Quando eu vi, eu pensei que seria o melhor do ano ali de terror, mas depois ele vai se reestruturando e você vê que talvez ele seja mais simples do que aparenta, mas ainda assim muito interessante, tá? Fica aqui nessa posição, em nono lugar, mas eu acho que pra alguns vai funcionar até melhor do que pra mim. Confesso que dei uma fechadinha de olho. Negócio de escuro, tenho medo. Em oitavo lugar, Morte, Morte, Morte. eu vou ser sincero, pode ser que haja aqui uma relação muito forte de estar esperando nada ou muito pouco dado o trabalho de divulgação do filme e no final ter recebido algo bem acima disso, mas eu acredito que sim, que Morte, Morte, Morte vai além dessa minha percepção pessoal e muito. Temos aqui um grupo de amigos ricos que se juntam para fazer uma festança, porém, adivinha, é uma mansão mais distante, mais isolada do que precisaria ser. A partir daí eles começam a ser mortos de um por um e o filme dá um beijinho na bochecha do slasher. Também dá um beijinho na outra bochecha dos clichês do gênero, mas o desenrolar dele, cara, é mais potente do que inicialmente ele parece de genérico. No filme, no mínimo, é de se destacar a direção da Halina Hengin e também de um roteiro que sabe muito bem aonde está pisando e tenta ou desviar ou reinterpretar muitos clichês e arquétipos. Ou como diria um amigo meu, é um bando de playboy e patricinha se lascando e isso é bom demais. Em sétimo lugar, Fresh. Rapaz, eu reluto muito em ver filme de gente comendo gente. Não no sentido que você tá pensando, viu? É no sentido ruim da coisa. Porém, eu comecei a ver Fresh e acho que eu fui me envolvendo, parecido em como a protagonista vai se envolvendo com esse cara de apetite bem peculiar. É um filme que me faz pensar bastante sobre como da porta pra lá da casa tem um monte de gente com desejos e vontades difíceis de conceber. E como talvez seja bom a gente não precisar sempre estar se envolvendo com o novo, né? Com aquilo que nos chama, com aquilo que parece conotar desejos que não necessariamente são nossos desejos. É um bom filme, peca ali no final, o texto final dele eu não gosto, né? Não mantém a atenção de sempre, mas cara, o filme inteiro muito interessante. A atuação do Sebastian Stan e da Daisy Edgar Jones garantem essa sensação boa por boa parte do filme e também uma questão de que, sei lá, parece que o tempo
todo algo de errado não está certo. Em sexto lugar, Speak No Evil. Uma família que está de viagem recebe o convite para passar o fim de semana na casa de uma outra família que acabaram de conhecer. Porém, vários mal-entendidos começam a se revelar, umas alfinetadas aqui e acolá, e os anfitriões não são bem o que parecem ser no final das contas. Passam ali esses tempos juntos ali, voltam para suas vidas e depois voltam a se encontrar a partir de um convite direto agora. A família convidada entra então numa confusão grande. Aquelas alfinetadas se mostram factuais e tudo, sei lá, vai se desenrolando em momentos dúbios, de estranhamentos que você vê se construindo aos poucos e ao final, cara, o filme é uma paulada. Direção excelente do estreante Christian Tafdrup, que conseguiu fazer tensão a partir de vários pontos de vista diferentes. Filme dinamarquês que vai te tomar um tempo pensando nele logo que ele acabar. Pode confiar. Em quinto lugar, Hatching. Aqui temos um terror corpóreo, mas também sobre uma família que parece aquelas de propaganda de margarina, e no final não é bem assim. É o famoso filme da menina com o ovo, aí deve ter passado na frente de muita gente, e eu explico para aqueles que não viram isso, tá? Uma menina de 11 ou 12 anos é ginasta e está desesperada para agradar sua mãe, que é uma digital influencer fissurada em criar uma vida que não é de fato a sua vida, uma realidade que não é tão real assim, e acaba caindo tudo nos ombros dessa jovem que se machuca fisicamente e psicologicamente. A jovem então encontra um ovo estranho e o leva para o seu quarto sem que ninguém perceba, sem que ninguém saiba. A partir disso, estranhos acontecimentos fazem com que ela vá mudando para algo mais animalesco. Como eu disse, é um terror corpóreo, é sinistro, é meio bizarro. Fala sobre a repressão social representada por essa criança que é afetada pela vida daquela que a rodeia e que tenta mudar a sua própria vida. E ao mesmo tempo que não ajuda em nada, que não consegue fazer essa menina ser querida, que não consegue fazer essa menina ser percebida. É um filme finlandês, direção interessantíssima e fotografia especial. Em quarto lugar, Noites Brutais, ou então Barbarian. Esse daqui é ame ou odeio, né? Incrível as reações para com esse filme. Eu amei essa história que segue uma mulher chegando a uma cidade e quando vai fazer o check-in ali no Airbnb, ela se depara com um outro hóspede já no local. Mesmo assim, ela decide ficar lá, dividir a casa com ele, e se você pensa que esse é o problema, esquece. Não é. Esse é só o gostinho. Debaixo da casa existem coisas sobre as quais eu não posso falar porque é spoiler, mas que vão gerar toda a confusão aqui. Tem terror, suspense, gore, terror corpóreo, uma crítica muito bacana a como as cidades avançam, progridem e escondem debaixo de si certas vidas, certos sonhos e muita maluquice. O filme peca um pouco no final, não gosto tanto porque ele verte mais pra ação, mas é longe de estragar essa excelente experiência de descobrir o bizarro. Noites Brutais é muito bacana. Segundo filme de hospedagem que deu errado esse ano, né? Que é o outro foi o X. E agora é esse, né? Um é chegando na fazenda e esse daqui chegando no Airbnb. Então é bom ter cuidado com esse negócio de alugar casa. É um alerta. Alerta de 2022, dos filmes de terror de 2022. Em terceiro lugar, subindo ao nosso pódio, You Won't Be Alone. Eu acho que esse filme ainda não tem tradução oficial, mas é algo como Você Não Estará Só. Esse é um dos filmes que eu mais curti dessa lista aqui, porque eu gostei muito da ideia, da premissa, e gosto mais ainda do jeito que essa ideia vai se desenrolando. Acho bem interessante. Filme da Macedônia, enriquecendo aqui o nosso passeio pelo mundo dos filmes de terror, né? Ele conta a história de uma jovem que é sequestrada e transformada em uma bruxa por um espírito antigo e aparentemente maligno. Quase por acaso, ela mata um camponês e consegue assumir a forma daquela vítima, o que acende nela todo um desejo de provar a vida a partir de outras peles, de outras pessoas e, obviamente, levando-a a matar mais gente. Noomi Rapace está aqui no elenco, é talvez o nome mais conhecido, mas o grande lance aqui é observar essa mulher, essa jovem, sentindo outros corpos, outras vidas, outros olhos e outros olhares. Seja os dela, seja os dos outros, né? É uma ideia, como eu disse, muito boa
Pena que o filme passou muito batido aqui pelo Brasil, espero que eu traga um pouquinho de luz pra ele. Em segundo lugar, o Menu, gente. Já tava lá na minha lista de melhores filmes do ano. Diferente do Nope, esse não dá pra tirar, porque ele é basicamente suspense e um pouco de horror. A estranheza aqui é ele não ficar, talvez, em primeiro lugar, né, que você possa ter. Mas é porque dentro do recorte desse gênero, e não no recorte geral do filme, a minha análise é um pouco diferente, tá? Então as valências de O Menu vão pra mim pra além do terror, pra além do gênero dele. Então por isso que ele tá aqui em segundo lugar. Ainda assim, no recorte ele aparece muito bem em frente aos outros. Sinopse rápida, tá? Várias pessoas diferentes se reúnem pra ir a um restaurante ilha e o chefe começa a servir um menu que impacta diretamente cada integrante dessa noite. Temos aqui um elenco de peso e um filme que usa essa noite de terror, digamos assim, pra aquelas pessoas, obviamente, pra criticar tudo, né? Critica a crítica, a mídia, o criador, o fã chato, o fã que parece legal, critica eu, critica você, critica ele mesmo, critica todo mundo. Critica. Tudo critica. É um filmaço, por mais que seja visto dentro do gênero suspense e não necessariamente do terror escrachado, e aí talvez ele caia um pouco nas outras comparações, mas ainda assim, olhando pro suspense dele, segundo lugar nessa lista, filmaço, um dos melhores do ano, tranquilamente. Em primeiro lugar, é essa dupla, né? X e Pearl. É uma dupla, e aí parece uma roubada, porque eu realmente acho que a experiência de ver os dois juntos, quase como um filme só, dá esse gostinho Grindhouse que ele tem, né? Esse sentimento de completude, meio que também incompleta, que leva de um pro outro, referência de lá pra cá, etc. Sozinho, eu ainda acho que X é o melhor do ano de terror, mas é importante dizer, muito filme feito pra crítico, tá? Pra quem é mais cinéfilo, pra quem vai adorar as sugestões e as implicações de discussão do gênero terror, mas não do terror em si. E eu diria aqui do terror e do pornô misturados aí, né? Fora, obviamente, todas as referências que ele faz ao cinema, no caso, o cinema dos anos 70, 80 e 90, e o outro, o cinema dos anos 30, 40 e 50. Mas ainda assim, cara, olhando, é um filme que vai no trash, no horror, no gore, no grindhouse, no terror mais sexual, enfim, visita muitos subgêneros. X acompanha esse grupo indo fazer um filme pornô numa fazenda afastada e se deparando com dois velhinhos perturbados do juízo. E aí o que seria pornô vira terror. E Pearl é um filme lançado no mesmo ano da mesma galera que se passa antes de X, mas que deve ser visto depois. Pearl referencia os clássicos filmes coloridos ali na pós-produção, né, usando Technicolor, vai do drama, no musical, no terror e descamba numa metalinguagem que por sua vez descamba no slasher. É sobre a criação de uma assassina que anda devagar quase parando e mata geral mesmo assim. Filme maravilhoso que só faz mais sentido com as referências postas lá em X. Mesmo assim, os dois são filmes bem diferentes, bem opostos. Adorei ambos e parece que foram feitos todos para mim com assuntos que eu adoro. E o final do Pearl é sacanagem, a atuação da Mia Goth. Excelente. Melhor filme do ano, a dupla X e Pearl. E é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo e que também façam aqui embaixo as suas listas, caso tenha ficado chateado com a minha lista. Eu embarquei muito nos filmes de terror e horror esse ano e eu acho que eu quero trazê-los cada vez mais aqui pro canal. Então, é talvez uma meta aí pra 2023 e assim eu espero que farei. Confere também as outras listas, tá? Todas aqui na descrição. Melhores filmes, séries, piores filmes, etc. No mais, um forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau.